Pronto. Boa noite a todos. Eu vou começar a gravação agora aqui, da nossa aula. Eu vou desativar o microfone de todo mundo, tá bom? Só pra gente começar. Marina, seja muito bem-vinda, viu? A Marina hoje tá começando com a gente. Fica à vontade, tá? Eu vou deixar só o microfone de todo mundo desativado, só pra gente poder fazer a nossa live aqui e não ter ruído, tá bom? Mas vamos junto aí, vamos lá. Então, desativar todo mundo aqui primeiro. Não reparem que eu tô com tosse, tá, gente? Bom, vamos começar então. Eu vou fazer a oração pra gente começar. E aí a gente já entra no conteúdo da quarta aula de hoje. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela vida de todos que estão aqui. Obrigada, meu Deus, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Pedimos a Deus que o teu Espírito Santo esteja sobre nós e tudo que formos falar nessa noite, que o teu nome seja glorificado. Por isso, a Deus, pedimos que o Senhor abençoe aquelas que não estarão conosco, que estarão no culto, mas aquelas também que não poderão participar de nenhum dos dois, que o Senhor também abençoe a cada um e que possamos crescer juntos, ó Deus, nesse estudo da tua palavra. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje a nossa aula é a quarta aula e o tema da nossa aula hoje é sobre a oração. Então, quem acompanhou aí viu a lição 4, a importância da oração. Esse tema, ele é muito importante e aqui eu vou começar lendo onde está na introdução do material, que diz assim: apesar de utilizarmos o nosso intelecto para falarmos com Deus e apesar de termos a obrigação, peraí, deixa eu só abrir aqui para a Adriele entrar. Apesar de termos a obrigação da oração, visto que Deus nos manda orar, oração é o ingrediente essencial para a transformação pela renovação da nossa mente. Bom, isso é o que está escrito no material. Eu vou falar aqui da maneira como eu acho que é mais fácil para a gente entender. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Agora, por que nós temos que orar? Por que nós temos que falar? Deus já não conhece a nossa mente? Conhece. Deus sabe tudo o que você pensa, tá? Mas por que muitas vezes nós precisamos orar? Nós precisamos falar? Porque só Deus sabe o que está na sua mente. O mundo espiritual que nós não vemos, ele depende de palavras. Como assim, Fabiana? Quando nós colocamos o nosso corpo em oração, quando nós falamos, nós profetizamos, nós declaramos, nós repreendemos. Quando você está repreendendo, por exemplo, uma pessoa está possessa, e você põe a mão na cabeça dela, naquele momento você está declarando, não sobre a pessoa, porque a pessoa naquele momento, ela está possuída de um espírito maligno. Mas você está dando uma ordem para que naquele momento, o mundo espiritual, pelo nome de Jesus, aquela pessoa seja liberta. Quando você está orando, você está declarando no mundo espiritual para que as coisas que estão no mundo espiritual aconteçam e venham para o mundo físico. Nossa, Fabiana, que coisa esquisita isso que você está explicando. Bom, é que é muito complicado a gente tentar falar de algo que nós não vemos, que é o mundo espiritual. Mas nós sabemos que anjos estão ministrando no mundo espiritual, estão batalhando, estão guerreando. Basta olhar no texto de Daniel. Quando Daniel está orando, e logo o anjo vem e fala para ele: Daniel, assim que você orou, a resposta foi liberada naquele momento. Mas eu fui impedido, e aí depois, esse aqui eu não vou continuar para vocês terem a curiosidade de procurar depois lá no texto de Daniel. Então a palavra fala que nós temos que orar. E aqui, como nós vimos no material, essa palavra obrigação não deve, apesar de no material estar escrito a palavra obrigação, eu acredito que eu estou falando com pessoas maduras aqui. Gente, oração é você falar com Deus. Não dificulta, não cria uma varinha de condão no negócio. Oração é você falar com Deus. Oração é você falar
com o mundo espiritual, tá? Então, se você ora, o Senhor está ouvindo, os anjos estão ouvindo, demônios estão ouvindo a sua oração, porque é o momento que você está declarando aqui, mas no mundo espiritual as coisas estão acontecendo. Tá claro isso que eu tô falando? Beleza, ok. Só que quando nós oramos, duas coisas acontecem. Essa primeira que eu falei para vocês e a segunda, a sua fé, ela é edificada. Quando você ora, você é fortalecido naquilo. Quando você ora, você, pela fé, crê que o Senhor está ouvindo a tua oração. Então, o que acontece quando uma pessoa começa a ficar fraca na fé? Talvez ela faz tempo que não ora, não fala com Deus. Por quê? Porque quando você ora, o Espírito Santo, na mesma hora, não é depois de um ano, você não vai para uma lista de WhatsApp, onde você fica lá no final e todo mundo vai orando e você vai ficando cada vez pro final. Não, não é assim. Quando você ora, o Senhor ouve a tua oração na mesma hora. E se a gente fosse abrir aqui o microfone para todo mundo falar, eu tenho certeza que você já teve experiências com o Senhor, de você orar e na mesma hora o Senhor te responder. Há orações que não são respondidas na hora, tá? E a gente vai falar disso durante toda a aula. Mas vamos entrar no material aqui. Definição e propósito da oração. Se vocês olharem no material, vocês vão ver que vai ter uma parte aqui que ele vai falar sobre os textos da Bíblia, onde você vai ver pessoas que oraram e tiveram resposta das suas orações. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui para a gente poder abrir. O primeiro deles, quando você vê a primeira pessoa que pediu a Deus um herdeiro, baseado em Gênesis 15, se a sua resposta foi Abraão, aliás, Abrão, a sua resposta está certa. Então, nesse momento, Abrão pediu um filho a Deus. 2. 1 Samuel 1, do 9 ao 13. Quem foi que também pediu um filho a Deus? Só um minutinho que eu vou tossir. Quem foi que pediu, baseado nesse segundo texto? Se a sua resposta foi Ana, também tá certo. Porque foi Ana que pediu o filho que viria, que foi chamado Samuel. Na terceira, quem foi que intercedeu por Jerusalém? Que está no texto de 2 Reis 19, do versículo 14 ao 19. Se a sua resposta foi Ezequias, tá certo. No outro, pediu para ver a glória de Deus. Êxodo 33, 18. Moisés. Ok. Quem foi que pediu sabedoria? Em 1 Reis 3, do versículo 5 ao 9. Ó, já tô dando as respostas aí, hein, gente? Pra Claudinha que não pegou, né, Claudinha? Tá aí a resposta. Quem pediu sabedoria? Salomão. Em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 10. Para que Deus removesse a sua limitação. Foi Paulo quem pediu. Calma que eu só tô colocando aqui os assuntos, depois a gente vai entrar no assunto oração de verdade, tá? Quem foi que pediu pela volta de Cristo? Que está em Apocalipse 22, 20. Foi João. João quem pediu. E assim a gente vai continuar. Quem foi que pediu pela cura do irmão doente? Que está em João 11, 30. Marta e Maria. Quem foi que louvou a Deus por sua bondade? No Salmo 100. Opa, para tudo. Mas não é oração? Por que está escrito louvou? Porque a oração, ela também pode ser uma forma de louvar. E vocês vão entender daqui a pouco que nós vamos falar isso. Vocês já vão entender. Louvaram a Deus por verem Jesus, que está em Lucas 2, do 25 ao 38. Quem foi? Simeão e Maria.
E depois, quem foi que argumentou por ter que levar o povo a Canaã? Que está em Números, capítulo 11, do verso 11 ao verso 15. Foi Moisés. E quem foi que reclamou do sofrimento? Está em Jó, capítulo 3, do versículo 3 ao 12. Jó. Pronto, essas são as respostas. Agora vamos voltar para o material. Em meio a esses exemplos, notamos que a oração é um processo dinâmico entre o homem e Deus. B. A oração envolve petição, intercessão, louvor, e até poderia colocar aqui gratidão. A gente poderia colocar várias palavras dentro da oração. Aí aqui embaixo vocês têm um lugar que vocês podem colocar exemplos de orações que vocês fizeram e qual foi a resposta. Tá bom? Ok. Agora eu vou dar um parênteses aqui, vou dar uma pausa e vou falar. A oração é a hora que você fala com Deus o que você quiser. Não tem uma ordem, uma regra. Jesus deixou um exemplo da oração, de como fazer. Mas há momentos que você vai falar aquilo que está na sua alma. Então a diferença de orar e rezar é que rezar você segue aquela cartilha linha após linha e você repete aquilo, sempre. Essa é a diferença. Talvez tenha pessoas aqui que vieram do catolicismo e tinham essa dúvida. Qual a diferença de orar e rezar? Rezar você repete. E a oração, você vai falar o que está dentro da sua alma. Vai ter hora, gente, que vocês não vão saber nem o que falar. Vai ter momento que você vai falar assim, meu Deus, eu não sei nem o que eu falo. Oração precisa ser você falar palavras bonitas? Não. Por quê? Nós temos textos da palavra que fala que nós não devemos orar como os fariseus, que oravam bonito na frente de todo mundo, para ser admirado pelas outras pessoas. Não é isso que você tem que fazer. Ai, deixa eu orar bonito, porque se eu não orar bonito, Deus não vai me ouvir. Se vocês lerem o texto que eu mencionei aqui, de 1 Samuel, onde Ana começa a orar, vocês vão ver ali que tem um pedacinho do versículo que ele fala assim, que Ana, ela balbuciava e o sacerdote não sabia o que ela estava falando e ele achava que ela estava bêbada. Eu tento imaginar o tamanho da dor que ela estava sentindo e às vezes tem hora que você não consegue falar mesmo, você só consegue chorar. E o Espírito Santo, ele intercede por você, a Bíblia fala, com gemidos inexprimíveis. Quando a gente entende que o Espírito Santo leva aquela dor para Deus, o que você está sentindo, você não precisa que a sua oração não precisa ser criptografada. A sua oração não precisa ser codificada ou decodificada para Deus entender. Uma vez que você convidou Jesus para entrar no seu coração, Ele sabe exatamente o que você está vivendo. Mas se você não tiver aquele momento que você ora com Deus, que você fala com Deus, o mundo espiritual precisa saber que você está orando. Agora eu vou te dar uma dica. E é uma dica que eu falo para todo mundo quando eu estou dando discipulado. Você quer enganar Satanás? Quer? Quando você tiver que fazer orações, que você precisa ter a direção de Deus para sua vida, e você quer ter certeza que vai ser Deus quem vai te responder, você não fala. Você ora na sua mente. Por quê? Porque Satanás, ele ouve quando você ora. Não pense que ele não ouve, não. E aí o que acontece? Se você ora e fala, ai Senhor, eu tô querendo uma direção do Senhor, se acontecer tal coisa eu vou entender que é do Senhor. Quando você faz isso, você está falando, Deus, Satanás, eles não, só para explicar um negócio para vocês, Deus nunca está brigando com Satanás, tá, gente? Porque as pessoas têm a tendência de achar que Deus e Satanás têm o mesmo tamanho de poder e peso de poder.
Isso não é verdade, tá bom? Satanás já foi vencido. Satanás já foi vencido quando Jesus ressuscitou. Aliás, quando Jesus morreu, Satanás já foi vencido ali. E ele já sabe que ele não tem poder. Tá bom? Porém, ele tenta nos confundir. Ele tenta nos enrolar, nos enganar. A Bíblia fala que ele anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Agora, quando você está numa posição de oração, intercedendo por um assunto, e você precisa da direção do Senhor, é uma dica. Porque quando você tiver a resposta, se você não falou, você pode ter certeza que é o Espírito Santo quem está te direcionando. Porque você orou, você não falou, só você e o Espírito Santo sabem da sua oração. O diabo não ouviu o que você falou. Então, quando a resposta vem, você não tem dúvida que foi do Senhor. E quando eu quero fazer uma pergunta para Deus, e eu quero ter resposta de que foi o Senhor, eu vou até dar um exemplo aqui, de uma situação que eu vivi. Eu faço dessa forma. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive na nossa igreja, e vocês vão entender o quanto o Espírito Santo é detalhista. Peraí. Eu estava assistindo uma pregação de um pastor, o nome dele é pastor Sandro Rocha. Alguns aqui conhecem ele. E durante um culto onde esse pastor estava pregando, ele estava falando sobre os dons espirituais. E ele falava assim: os dons espirituais estão disponíveis. E você recebe esse dom pela fé. Então, nesse momento, nós vamos orar. E você vai pedir ao Espírito Santo esse dom que você quer. E você precisa crer que ele vai te dar, porque é pela fé. E eu, sabendo do jeito como eu tô falando pra vocês, como eu faço, eu fechei os olhos e eu comecei a orar em pensamento. E eu pedi um dom específico pro Espírito Santo. Quando terminou a oração, o pastor falou assim: amém, você recebeu esse dom. Gente, esse amém, quando ele falou amém, eu fiz assim, tá. Não falei nada, mas eu fiquei assim, tá. Amém. E fui limpar a casa. Era uma quarta-feira. Eu tava limpando o quarto da Laura, varrendo o quarto dela. E o Espírito Santo falou assim no meu ouvido nitidamente: você sabe que eu te dei o dom que você pediu, não sabe? Ou você só acredita que eu te dei o dom se eu falar com você através da fulana? E a fulana era a Débora. A Débora é uma moça que tem na nossa igreja, tremendamente usada por Deus. Ela é uma mulher de Deus. E o Senhor a usa muito com profecia, e o Senhor a usa muito com revelação. E na hora que o Espírito Santo falou isso pra mim, ele falou assim: ou você acredita que eu só falo com você quando eu falo através da Débora? E eu varrendo o quarto, eu no meu pensamento, eu falei: imagina, Senhor, eu sei que o Senhor fala comigo. E quieto, acabou. No domingo, na escola dominical, acabou o culto e a Débora passou na minha frente, assim. E ela, paz do Senhor, cumprimentando as pessoas. E eu virei pra ela e falei assim: oi, amada, tudo bem com você? Te vi essa semana. Ela fez assim: me viu? Onde você me viu? E veio perto de mim. E ela pôs a mão no meu ombro, gente. Conforme ela pôs a mão no meu ombro, ela fazia assim: é mesmo, amada? Você me viu essa semana? E aí ela falou assim: então tá bom, deixa eu orar com você. E começou a orar comigo, gente. E ela começou a orar e o Espírito Santo começou a falar através dela: filha, essa semana você teve um encontro comigo e você me pediu um dom espiritual. E eu te falei, e, gente, a Débora falando isso. E eu te falei, você crê que eu te dei o dom, né? Ou você só acredita se eu falar com você através da Débora? Pois eu te digo, filha, que você recebeu o dom que você me pediu. E o dom que você me pediu era o dom de discernimento do Espírito. Gente,
licença toda a gravação. Eu chorava, mas saía tanto ranho. Porque naquele momento, ninguém ouviu o que eu pedi. Ninguém ouviu. E aquela foi uma experiência pessoal minha com o Espírito Santo. Eu não falei nem na hora da oração com aquele pastor, e eu não falei nem na hora que eu estava varrendo que o Espírito Santo estava falando comigo. Eu falei em pensamento com Deus. As duas vezes, desde a primeira hora que eu pedi e a hora que o Espírito Santo estava conversando comigo, a hora que eu estava limpando o meu quarto, o quarto da Laura. A maneira como a Débora veio e trouxe aquela palavra para mim naquele momento, se fosse você teria dúvida se foi o Espírito Santo que estava falando naquele momento? Você teria dúvida se você recebeu o dom que você pediu, se foi aquele dom? Porque, gente, eu não comentei com ninguém, nem com o Rodrigo, com ninguém. Eu pedi ao Senhor em pensamento. Então, houve detalhes ali naquela conversa minha que só eu e o Senhor sabíamos. Então, por isso que eu tô falando para vocês fazerem dessa forma, porque é assim que eu faço. Eu não tenho dúvida. É claro, gente, que assim, como que eu posso saber que é o Espírito Santo que está me dando? Primeiro, que nunca uma palavra ou uma resposta que o Senhor vai te dar vai contra a própria Bíblia, tá? Eu não posso, eu vou colocar uma situação absurda aqui. Eu não posso, sendo uma pessoa casada, orar para que Deus me dê uma outra pessoa. Vocês estão entendendo? Isso, e achar que Deus vai me dar a resposta, que aquela resposta ali. Não, porque isso vai contra a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Eu não posso acreditar que uma bênção vai vir sobre a minha vida se aquela bênção, por exemplo, for fruto de sonegação, se aquela bênção for fruto de falcatrua, de pecado, tá? Eu estou falando, é óbvio, de situações que só o Espírito Santo pode responder ao teu coração e de coisas que estão completamente ligadas e conectadas com a palavra de Deus. Para não virar um devaneio isso aqui. É só para explicar para vocês que essa é uma estratégia que eu uso, inclusive estratégia de guerra, de oração, em situações que eu preciso da estratégia do Espírito Santo, eu oro em pensamento, eu não falo. Então eu sei que quando a resposta vem, eu não tenho dúvida que é a direção do Senhor. Por exemplo, vou falar aqui para vocês. Houve situações, e a Mariana tá aqui presente, houve situações que eu estava no altar, o pastor tinha terminado de pregar, e o Espírito Santo falou para mim, vai até aquela moça, a Mariana, e fala isso, isso, isso. E eu fui até a Mariana, orar pela Mariana no altar. E a Mariana falou para mim, você tem certeza que foi o Espírito Santo quem falou para você vir falar isso, 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 isso para mim? E eu falei, foi o Espírito Santo que falou, vai lá e fala com ela. E depois da oração e depois dessa conversa que nós tivemos, eu fui saber da Mariana, que tá aqui presente, que ela falou pro Senhor naquele culto, se o Senhor tem isso, 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 isso na minha vida, eu não sei como que o Senhor vai fazer, mas o Senhor vai fazer aquela moça do cabelo curtinho sair do lugar dela e vir falar comigo, vir orar comigo no altar. E foi o que aconteceu. Então o Espírito Santo, gente, o Espírito Santo, ele tem prazer em fortalecer a nossa fé, respondendo às nossas orações. A maneira como o Espírito Santo fala, e é até bom que a Eliana, a minha mãe, está aqui, porque eu achava que o Espírito Santo só falava comigo. E depois de conversar com ela, eu falei, você ouve a voz dele? Porque é tão perceptível a voz do Espírito Santo, é tão audível, é tão... E ela falou, sim, eu escuto, ele fala exatamente assim, assim, assado comigo, e a hora que eu vou ver, acontece exatamente do jeito como ele falou. Então, a oração,
ela não tem que ser, como tá aqui no material que vocês viram, uma obrigação. Ela tem que ser algo natural. É você falar com o Senhor como sendo seu melhor amigo. O Espírito Santo é o teu melhor amigo. É ele quem te conecta diretamente com a pessoa do Senhor. É claro que a palavra fala que nós só temos acesso a Deus através da pessoa de Jesus. Ok, mas Jesus já mora em você. Você já falou que o Senhor Jesus pode fazer morada em você. Então agora ele disse que ele iria ao Pai e deixaria um Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo. Então olha que precioso que é você ter o Espírito Santo para interceder por você diante de Deus quando você ora. Porém, se você não tem o hábito de orar, de falar com Deus, vai parecer realmente uma obrigação. Vai parecer realmente uma coisa pesada. Ai, é tão difícil, a hora que eu vou orar me dá sono. Mas é porque você está lidando com a oração como uma coisa pesada. Como uma... Pronto, já orei hoje. Entendeu? Ai, já orei, já falei com Deus, já agradeci minha comida, agora eu vou dormir. Já agradeci meu dia. Não, gente. Orar não é pra ser assim. Eu falo com Deus, gente, eu não sei como é que vocês oram. Mas teve situações que eu falei assim... Senhor, senta aqui do meu lado, vamos conversar que o negócio tá tenso. Eu orei assim já, gente. Senhor, eu tô nervosa. Olha, a coisa tá difícil. E teve situações que eu tive problemas na igreja. Pessoas como o Diego, por exemplo, do louvor. E eu falei assim, Senhor, olha o que esse menino tá fazendo. Eu falei assim, gente. Eu falei, Deus, olha o que ele tá fazendo comigo. Ó, tô ficando assim. Vai lá, Deus, fala com ele. Parece loucura, né? Jesus, ele tá me deixando louca. Ó, o senhor vai lá e dá um jeito, o filho é teu. Vocês pensam que eu não falo assim? Fala, Deus, dá lá, vai, dá um jeito, senhor, fala com ele. O Diego tá me deixando louca. E aí, momentos depois, o Diego manda uma mensagem pra mim. Mana, tudo bem? Então, eu tava fazendo negócio aqui, o senhor falou uma coisa comigo, eu... Aí eu fico assim... Por quê? Porque o mesmo Deus que fala comigo, fala com ele. Até ouvi uma pregação da Camila Barros falando assim, você quer reclamar de mim? Vai falar com Deus. Você vai ver, você quer falar mal de mim? Vai falar com Deus. Por quê? Porque é pra ele que você tem que falar. E a hora que você falar, vai lá, incomoda, Senhor, fala com ele, mexe com ele. Gente, Deus responde. Deus responde. Eu tenho algumas pessoas aqui que têm comunicado comigo, têm falado pra mim de algumas respostas que Deus tem dado, a ponto de, eu não vou nem olhar pra pessoa não se acusar. Mas a pessoa falar assim, eu pedi, Senhor, bloqueia o telefone do fulano, pra ele não receber uma ligação de fulano de tal. Porque tava recebendo mensagem indevida. E Deus foi lá e bloqueou, gente. A pessoa se torna invisível. Eu não sei quantos conhecem o pastor André, não o pastor André da Nazareno, o pastor André, que já faleceu, mas ele foi o fundador do Portas Abertas. Se vocês tiverem o privilégio de ler o livro dele, ele vai contar de situações que ele estava levando Bíblia para países onde é proibido o evangelho entrar, que a gente chama de janela 10/40. E na época, ele levou na época da Segunda Guerra Mundial, as Bíblias para países como a União Soviética. E quando ele estava na fronteira, ele estava com o carro cheio de Bíblia, gente, cheio de Bíblia, cheio de Bíblia. E ele fala no livro dele que ele orou e ele falou ao Senhor, Senhor, eu vou passar na fronteira. Eu tô indo para levar a Bíblia para aquele povo. Tem um monte de gente lá que precisa receber as Bíblias. Mas o senhor sabe que se eu passar na fronteira aqui e o soldado me pegar, já era pra mim. Ó, acabou. Então eu não sei o que o senhor vai fazer. Mas eu peço que o senhor torne invisível essas Bíblias. Gente, leia o livro pra vocês verem. Ele fala que o soldado parou ele na fronteira, pediu documentação, pediu passaporte, pediu tudo. E ele abriu e falou assim, o que você tá carregando aí? Deixa eu ver. E começou a levantar as coisas assim.
Ele não viu as Bíblias. E o pastor André entrou com o carro abarrotado de Bíblia na Segunda Guerra Mundial. E entrou. Então eu vou falar para vocês que a oração, gente, ela é estratégia de guerra. A oração, ela é a arma mais forte que você tem. Se você não tem o hábito de orar, você está perdendo. E vou falar mais, você não tem que pedir para ninguém orar por você. É você quem tem que orar. O véu foi rasgado. Deus ouve a minha oração igual ele ouve a sua. Ele ouve a sua oração. Ele quer ouvir você falar. Então, se a gente pode ter como um estudo melhor, se eu for ficar a noite inteira aqui falando para vocês de oração, de respostas de oração que eu já tive, vocês vão cansar de ouvir minha voz. Porque eu já tive muitas orações, mas muita gente. A Adriele estava até falando na semana passada, a Adriele e a Mariana. Fabi, você tem que escrever um livro de tanta oração que Deus já respondeu. Porque Deus responde. E eu vou falar, não sei quantas são dessa época. Mas antigamente, as irmãs ensinavam, as irmãs do coque, a ter um caderninho de oração. Caderninho de oração. Sabe o que é o caderninho de oração? É para fortalecer a sua fé. Coloca lá, gente, compra um caderninho, coloca lá. Minha oração, motivo de oração, orar por fulano de tal. Orar para não sei o quê. Mas você se prepara. Porque a oração, ela é respondida. E às vezes Deus vai responder sim. Às vezes Deus vai responder não. E às vezes Deus vai responder espera. Gente, ano passado teve uma resposta de oração que eu clamei a Deus. Deus me deu a palavra não. E doeu, hein? Doeu. Eu vou falar uma palavra que entendam o que eu vou falar. Sabe filho quando o pai fala não, que o filho sai bravo? Sai batendo o pé? Gente, eu fiquei brava com Deus por 3 meses. 3 meses. Claro que eu não posso ficar brava com Deus. Não é esse sentido. Mas assim, filha chateada porque Deus falou não. E eu chorei 3 meses, gente. Eu pedi pra Deus que eu queria ir pros Estados Unidos, morar nos Estados Unidos. E eu queria ir com visto de estudante. Fui, fiz tudo, paguei, não sei o que, fui lá. E Deus falou não. E eu falei, Deus, se for da tua vontade, o Senhor fala sim. Se for da tua vontade, o Senhor fala não. Sim, ó. Mas por favor, que o Senhor fale sim. Só que agora eu vou contar pra vocês o que ia acontecer. Eu não sei se vocês sabem, mas pro visto de estudante nos Estados Unidos, você não pode trabalhar. Você não pode. E seu marido ou sua esposa, né, que for com você, eles chamam de F1, a pessoa que tá indo como estudante, e F2 é o cônjuge. Eu iria como estudante e o Rodrigo iria como meu cônjuge, né? O F2. Só que assim, para você ter aprovação, eu tinha que comprovar uma renda que ia me garantir o tempo de estudar lá por 1 ano. Eu comprovei renda para 2. Para 2. Mas eu não falei nada. Mas o Rodrigo ia continuar trabalhando pro Brasil. O Rodrigo ia continuar trabalhando pro Brasil. Não ia ganhar em dólar, ele ia ganhar em reais. Só que nós fomos descobrir que nem trabalhando pro Brasil não pode. Aí, ou seja, a gente ia de um jeitinho, sabe aquele jeitinho brasileiro? Deus, mas não vai ser pesado, não vou, né? Ia fazer assim. E Deus falou não. Por quê? Porque o que eu ia fazer, apesar de... Não tô ferindo a Constituição americana. Tava errado. Uma das regras deles é essa. E Deus falou não. E doeu, viu, gente? Pra mim, pra ouvir o não. Pois ontem, o Rodrigo tava falando pra mim. Ontem ou hoje de manhã. Que eu não sei se vocês viram. Como o Donald Trump agora ganhou as eleições. Então tá todo mundo com medo. Porque muita gente vai ser deportada. O homem nem assumiu ainda, hein? Eu já vou falar pra vocês o que tá acontecendo.
alguns advogados lá nos Estados Unidos estão levantando todo mundo que tem o visto de estudante e estão levantando. Se qualquer um estiver trabalhando, estão sendo deportados. Imagina a vergonha que eu sofreria sendo deportada, porque já começou, tá, gente? Que eu sofreria sendo deportada por estar fazendo algo errado. Então há momentos, gente, que Deus vai falar não e vai doer, tá bom? Mas entenda que é um livramento. Entenda que é a maneira de Deus te ensinar a fazer as coisas corretas. Eu poderia estar aqui pregando para vocês, botando que eu sou a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Não, gente. Se estiver fazendo coisa errada, Deus é justo, seja com quem for. Então, nós precisamos fazer aquilo que é certo. Fabiana, mas eu tô fazendo aquilo que é certo e mesmo assim, Deus me deu uma resposta que não era aquilo que eu esperava. Então, eu vou falar para vocês. Nós olhamos o aqui, ó, esse momento. Deus está enxergando lá na frente. Deus tem a visão do eterno. Nós precisamos aprender a confiar quando Deus der uma resposta que não seja aquela que nós estamos esperando. Ok, Fabiana, vamos continuar a aula. Vamos lá. Pausa pra gente voltar aqui. Nesse ponto agora, vocês vão ver que vai ter uma parte aqui que está falando sobre temas da oração. Então, por exemplo, quer ver? Quando ele fala alguns temas aqui, ele vai falar sobre as promessas que nós temos em Deus. Então, em Isaías 55:6, fala que nós encontraremos Deus. Quando ele fala, clama a mim e anunciar-te-ei, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3 fala que Deus responde às nossas orações. Salmos 50:15 fala sobre o livramento de Deus. E aí aqui embaixo no material ele fala assim, podemos confiar em Deus mesmo quando não o vemos ou quando não o ouvimos, que está em Mateus 6:6. Ele nos ouve e quer comunhão contínua conosco. Medite nos exemplos dados até aqui e defina o termo oração com as suas palavras. E aí você, com as suas palavras, vai colocar o que é oração. Nós já falamos aqui o que é oração, mas você pode colocar com as suas palavras, tá bom? E aí no 2 ele fala assim, elementos da oração. Quando Jesus esteve na terra, ele focalizou o tema oração muitas vezes. Então ele pede para lermos Mateus 6, do 5 ao 15. Jesus disse que não deveríamos ser como os hipócritas. Ele identificou neles atitudes que não devemos nutrir ao orarmos. Observe o versículo 6. Quais são algumas sugestões que Jesus nos dá? Não, peraí, deixa eu pegar o som no material aqui. Só um minutinho, gente. Então, por exemplo, ele fala assim. Uma delas, que está num desses versículos, ela fala que quando você for orar, você deve fechar a porta do seu quarto e falar em secreto. E Deus, que te ouve no secreto, te responderá. Tem gente que sabe fazer oração bonita pra frente, na frente de todo mundo. Mas a hora que entra no secreto, não tem vida com Deus. Quando tem que ter um tempo de oração, porque uma coisa é você bancar a crente bonita lá na igreja. Outra coisa é o que Deus conhece de você de quando você está na sua casa. E eu vou falar, gente, orem onde vocês acharem que é melhor. Quer ver um momento que eu amo orar, falar com Deus? A hora que eu tô tomando banho. Tô tomando banho, tô ali, ó, meu momento. Ali é eu e Deus. Às vezes eu choro, eu não quero que ninguém veja que eu choro. Eu já ponho um chuveirinho assim, eu já oro, choro ali mesmo, já. Quer ver outro momento? Quando eu tô no carro, dirigindo. Ali eu oro, hein, gente? Ali eu falo com Deus, hein? Quer ver outro momento? A hora que eu vou ter meu devocional. Quer ver outro momento? A hora que eu tô cozinhando.
Quer ver outro momento? A hora que eu tô lavando louça. Eu já falei aqui nas outras aulas, ficou gravado. De uma aula que eu tava uma aula que eu falei que eu tava cantando. E aí o Espírito Santo falou assim, que linda, canta tão bem. Pena que vai pro inferno. Por quê? E eu contei na outra aula. Porque eu tinha mágoa de outra pessoa que eu precisava acertar. Então, a oração é a hora que é posto um espelho na tua frente, assim. Você põe um espelho na tua frente. E é naquele momento que você é o que é, gente. Na oração, a hora que você vai orar, você não precisa falar bonito com Deus não, que você não engana ninguém, viu? Você pode enganar todo mundo. Eu posso enganar vocês todos aqui. Mas o Espírito Santo eu não engano. A Deus eu não engano. Eu posso bancar de bonita dentro da igreja na hora do louvor. Mas dentro do meu coração, dentro da minha mente, só o Espírito Santo e eu sabemos. E o diabo também às vezes sabe. Então você pode ser muita coisa por fora, mas você sabe como que você é por dentro. Você sabe situações que você tem um quartinho escuro aí dentro. Sabe aquele quartinho da bagunça? Já teve aquele quartinho da bagunça? Eu já tive. Aquele quartinho que você joga as tranqueiras? Eu já tive. Gaveta da bagunça. O armário da bagunça. Então, dentro do teu coração, você também tem um quartinho escuro. Quartinho da bagunça. Mas vou falar um negócio pra você. Esquece se você acha que o Espírito Santo não sabe tudo que tá lá dentro. Ele sabe, viu? Então é melhor você pôr pra fora. E vou falar, como já falei nas outras aulas, pecado tem que ser confessado, gente. Pecado tem que ser confessado. Nem que seja baixinho, para ninguém ouvir. Mas tem que ser confessado. Por quê? Porque o diabo precisa ouvir que naquele momento que você está confessando o pecado, ele está perdendo a legalidade ou o direito de te acusar diante de Deus. Porque, gente, vamos falar o que acontece. Você fez, pecou e tal. Aí você vai lá bonita na hora diante de Deus. Aí o diabo fica assim na sua mente. Ah lá, peca. Pensa aí agora fica aí bancando a bonita. Quando você está com pecados que precisam ser confessados, Satanás pode te acusar. Mas se você confessa, é naquela hora que o Espírito Santo falou, pode parar. Ele, não sei nem do que você está falando. Porque eu já não me lembro mais, porque todos os pecados que você está falando aí, que você está acusando, já foram perdoados. Ela pediu perdão, ela já teve resposta, já teve misericórdia e perdão para o pecado dela. Ela já pediu perdão. Então, oração de confissão de pecado, gente, tem que ser falado. Para que no mundo espiritual, de novo, no mundo espiritual, fique registrado que não há nenhuma acusação contra você. Então não guarda pecado não, gente. Não espera fazer um ano pra você, agora deixa eu pegar minha lista de pecado. Pera aí, vamos lá, Jesus. Anota aí. Ó, não é assim não, gente. Pecou? Pai, errei. Confessa e deixa. Vai pra frente. Não carrega nas costas, não. Não faz como eu fiz, não. Carregar por anos. Tá carregando por anos aquilo ali. Se liberta disso e vai pra frente. Então, oração é momento de confissão, é momento de agradecer, é momento de interceder pelo outro. Entendeu? E quando você começa a orar e você começa a buscar, o Espírito Santo fala, nossa, mas a minha oração dura 1 hora, 1 minuto. Tudo que eu tenho pra falar com Deus demora 1 minuto. Credo, gente, sério? Se eu começar a orar, se você começar a entrar comigo em vigília, vocês vão ver, eu não paro de falar. Se vocês acham que eu não paro de falar aqui, vocês têm que ver eu orando. Parece que eu tenho tanta coisa pra falar com Deus. Nossa, Jesus, o Senhor tá preparado? Senta aí, vamos falar. E começa a falar tudo. Entrega tudo. Fala, Jesus, cuida disso. Olha o fulano, olha aquela situação. Entrega tudo, gente. Entrega tudo. Aproveita. Hora de orar é hora de você abrir teu coração, rasgar, fala, rasga. Fala, Deus, olha aqui dentro, olha, tá tudo, ó. Oração é pra fora. O que dói, o que incomoda, o que te aflige. Você tá se sentindo injustiçada? Põe diante de Deus, fala, Deus, olha aí. Põe tudo.
Não carrega isso não, gente. Você não aguenta. É pesado demais. Põe na mão do Senhor. Tá pesado que você tá carregando uma coisa que não era para você carregar. Jesus falou isso. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Como é que você vai até Jesus hoje? Através da oração. Então entrega tudo que tá te incomodando. Ah, não tô só orando, não é só uma coisa que tá me incomodando. Eu vou orar por... Jesus também não é Papai Noel, hein, gente? Só falo com Jesus quando eu quero pedir. Tem gente que trata Jesus como Papai Noel, como Mercado Livre. Mercado Livre! Sabe aquela coisa? Opa, chegou a resposta da minha bênção. Não trate Deus como Mercado Livre. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E aí eu faço meu pedido. Se relacione com Deus. Aprenda a se relacionar com Deus. Gente, é tão gostoso se relacionar com Deus. Nossa, eu fico assim admirada de ver gente. E você sabe quando você está conversando com uma pessoa que tem intimidade com Deus pelo que ela fala. É simples. Se eu começar a conversar com uma pessoa e o assunto que predomina na vida dela é ela vai falar daquele assunto com muita tranquilidade. Porque ela fala daquele assunto. É o meio dela. Ela vai falar daquele assunto. Com Deus é a mesma coisa, gente. Você vai falar com Deus, vai falar com Deus. A hora que as pessoas forem falar com você, parece que você só fala que você falou com Deus. Por quê? Porque você só fala com Deus. Que coisa melhor. Então ele é aquele que vai te dar fé, ele é aquele que vai te fortalecer, é aquele que te dá vitória, é aquele que te corrige, é aquele que te exorta, é aquele que te ensina, é aquele que te carrega no colo no dia difícil, mas é aquele que também te dá uma lambada quando você precisar aprender. Olha, o Espírito Santo é tudo isso, gente. Ele é maravilhoso. Ele é o melhor amigo. Então a oração, ela faz isso. Vamos continuar no material, gente. Anteriormente já consideramos alguns elementos da oração. Agora observe o exemplo de Jesus que ele nos deu e identifique elementos da oração. Aqui nesse ponto, o exemplo que está sendo dado aqui é a oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou. Quando ele fala Pai Nosso que estás no céu, o que ele está falando? Pai. Você não chama a minha mãe ali, ó, Eliana Pereira, você não chama ela de mãe. Eu chamo ela de mãe. A Fernanda chama ela de mãe. Porque a gente tem o quê? Intimidade, relacionamento com ela. Então a palavra que encaixa no Pai Nosso é intimidade com Deus. Esse campo aí do teu material você pode colocar como intimidade. Pai Nosso que estás no céu. Esse momento que você está entendendo aqui é um momento de devoção. Você está entendendo que ele é soberano. Então, para isso, você está exercendo um ato de fé. Santificado seja o teu nome. O que é isso? Adoração e louvor. Lembra que eu falei que eu ia falar de louvor na oração? Louvor, gente, louvar é elogiar. Quando eu tô cantando lá na igreja, que eu falo, fale palavras de elogio ao Senhor, o que eu tô querendo dizer pra você? Louve, adore. É dizer, Senhor, tu és santo, tu és poderoso, tu és lindo, é digno de honra, maravilhoso. Isso é louvor. É você falar. Então, Jesus está ensinando aqui, ó, santificado seja o teu nome. Aí ele fala, isso tudo aí tá no material, gente, para vocês irem escrevendo o que é cada linha aí. Venha ao teu reino. O que é o venha ao teu reino? É o reconhecimento da soberania de Deus. Seja feita a tua vontade. É um ato de submissão e consagração. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso é uma petição, é um pedido. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. O que é isso? É uma confissão. Senhor, eu tenho feito tal coisa, então eu te peço, faz isso para mim também. E livra-nos do mal, aliás, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livramento, pedido de livramento. E aí ele finaliza, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Isso é o quê? Louvar o Senhor novamente. Então, esse modelo de oração que Jesus deixou é para você entender, não para você repetir isso aqui como uma reza, mas é para você fazer seguindo essa maneira de entender o que você faz numa oração. Você fala, Senhor, o Senhor sabe que o Senhor é maravilhoso na minha vida. Eu sei, Deus, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é digno, que o Senhor é santo. Mas, Deus, eu estou precisando tanto disso. Tenha misericórdia de mim, me ajuda. Quando você está fazendo isso, você está se humilhando diante de Deus. Então, a oração pode ser um ato de humilhação. A oração pode ser um ato de derramar teu coração diante de Deus. A oração pode ser um momento de alegria. Falar, ai, Senhor, que delícia. Obrigada, Deus. Nossa, tantas coisas que o Senhor tem feito sobre nós. Gente, Deus quer ouvir você. Para quem é mãe aqui, que tem algumas aqui que não são mãe. Você gosta quando seu filho fica só, mãe, dá isso. Mãe, faz aquilo. Mãe, aquilo outro. Mãe. Não, né, gente? Mas quando sua filha ou seu filho fala assim, mamãe, você é tão linda. Mamãe, gosto tanto da sua comida. Mamãe, como é gostoso ficar perto de você. Sabia que eu te amo? Gente, Deus quer ouvir isso de você. É esse relacionamento de pai. Entendeu? É um carinho. É um carinho. Ele quer ouvir de você, filha. Ele quer ouvir sua voz. Todo pai, toda mãe ama ouvir a voz do filho. Eu tenho certeza que se eu fosse falar aqui com algumas aqui que são mãe, a parte mais gostosa do dia é a hora que você ouve seu filho. Eu amo ouvir a voz da minha filha. Por quê? Porque isso mostra intimidade. Ninguém nesse mundo vai me chamar de mãe, só a Laura. É muito profundo isso, gente. O relacionamento que a gente tem com Deus. Deus não pode ser só o nosso Papai Noel. Deus tem que ser algo muito mais para nós. E aí a matéria aqui ela fala assim: você provavelmente acrescentará outros elementos necessários à oração. A intercessão deve ser um dos elementos constantes nas nossas orações. E como assim? A oração, ela pode ser, aliás, a intercessão, ela é aquele momento que você vai orar por outras pessoas. Tá tudo bem na minha vida, mas eu vou orar por outra pessoa. Então, nesse momento, você vai falar, Senhor, o Senhor tem sido maravilhoso na minha vida, mas nesse momento eu coloco a vida de fulana de tal. O Senhor sabe o que ela tá passando, sabe que tá sendo difícil para ela. Então, ajuda minha irmã, Senhor. Eu não sei nem como é que tá o tamanho da fé dela, mas eu acredito que o Senhor pode responder a oração dela. Entendeu? Isso é interceder. Interceder por alguém. Ponto 3 da nossa lição. Oração e a leitura da palavra. Aí tem um nome aqui, em inglês. Ele disse certa vez que a oração e a leitura da Bíblia representam as duas asas do avião. Ele acreditava tanto na leitura da Bíblia que por mais de 50 anos a leu por mais de 2 vezes ao ano. O crente encontra mais resposta para suas indagações ao ler a palavra de Deus. Quando você lê, você tem intimidade de ler a palavra de Deus, tá aqui, gente. Todas as respostas que vocês precisarem tá aqui. Ah, tá brincando, Fabiana? Tá aqui. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede em mim. Pedi e dar-se-vos-á. A Bíblia fala. A Bíblia fala tudo. Gente, a Bíblia tem de tudo. A Bíblia tem receita de pão. A Bíblia tem informação sobre casamento, sobre criação de filho, sobre com quem deve fazer negócios ou não, que caminho que você deve seguir, como que você deve saber qual é a voz do Senhor. A Bíblia tem tudo, gente. Sabe por que a gente não tem resposta de Deus? Porque a gente não lê a Bíblia. Então esse negócio de falar, ora por mim aí, ou dá uma profecia aí. A gente está tratando Deus como se fosse caixinha de promessa. A Bíblia é um livro vivo. Eu posso ler hoje e amanhã o mesmo texto e vai ter um outro sentido na minha vida. Quer ver? Quer ver como você pode encontrar no mesmo texto 2 sentidos? Eu vou pegar um versículo, hein? Aquele texto que fala assim: pode uma mãe se esquecer do próprio filho? Sabe esse texto? Ok. Hoje você pode ler como mãe.
Talvez hoje você lê como mãe e falar, pode uma mãe se esquecer do próprio filho? E aí você fala, nossa, Senhor, será que eu tô sendo uma mãe que tem sido negligente com meu filho? Né? Mas amanhã ou daqui a um ano pode ser que você leia esse mesmo texto e esse texto vai falar assim, pode uma mãe se esquecer do próprio filho? Pois mesmo que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti. E aí você não se vê mais como filho, aliás, como mãe. Aí você se vê como filho. E aí você fala, puxa, hoje esse texto veio para mim como um acalento de Deus. Tá vendo? O mesmo versículo. Dependendo da situação que você está vivendo, você pode ver Deus respondendo tua vida, a tua oração de duas maneiras diferentes. Isso eu tô dando um exemplo bem simples, gente, que veio na minha cabeça agora. Então imagina quantas coisas, quanta profundidade a Bíblia tem. Aí ele fala, é preciso que haja um sentimento de busca. Jesus insiste que o façamos. E aí ele fala do texto de Mateus 7:7. 4. Como e quando orar? E aqui você que vai colocar a resposta certa. Assinale com um X a resposta certa, as respostas certas. 1. O crente em Cristo deve possuir uma atitude constante de oração. Verdade ou falso? Verdade. Então, marca um X aí. 2. A oração do crente deve incluir elementos tais como adoração, gratidão, arrependimento, confissão, intercessão, petição e consagração. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então marca um X. Vai anotando aí, Claudinha. 3. O crente... Já fiz. Então tá bom. O crente lucra quando tem hora marcada para um encontro especial com Deus. Verdadeiro ou falso? Falso, gente. O crente lucra sempre quando tem tempo o tempo todo com Deus. Liberdade o tempo todo. E quer ver o melhor ainda? Faz uma experiência. Fala assim, um dia eu fiz essa experiência, eu tenho certeza que tem um monte aqui que fez. Falei, Espírito Santo, eu queria acordar 3 horas da manhã para orar. Gente, eu não sei vocês, eu tenho um sono pesadíssimo. 3 horas da manhã. Eu abri o olho. Parecia alguém falando assim, acorda. Fabiana, acorda. Eu abri o olho. Gente, eu olhei no relógio. 3 horas da manhã. Aí vem a parte de cumprir. Agora levanta e vai orar. Foi a melhor experiência que eu tive com o Espírito Santo. Que foi ele falar comigo naquela madrugada. Eu orei e ele falou comigo. Aí eu queria contar um negócio aqui, mas eu vou esperar terminar a aula, depois eu conto. Uma experiência que eu tive esse ano no Superando Limites, na Central. Depois eu conto. Vamos continuar. E aí ele vem aqui no ponto do testando meus conhecimentos. Tá acabando já, tá, gente? Considere a oração modelo. Quais são os elementos mais usados e os menos usados? Por quê? E aqui, quando você vê usando a oração elemento, o mais usado, que Jesus mais usou naquele modelo de oração, foi adoração, confissão e petição. Qual que ele não usou no momento, ou que ele menos usou no momento da oração que ele ensinou do Pai Nosso? Foi o da intercessão. Então, na hora que você for colocar na sua lição aí, você coloca que ele mais usou foi adoração, confissão e petição. E a que ele menos usou foi a intercessão. 2. Que mandamentos encontramos em 1 Tessalonicenses 5,17 e Colossenses 4,2? Então, se nós olharmos os dois textos, eu estou fazendo rapidamente assim, para não ter nem que abrir a Bíblia. Depois vocês têm aí o endereço, vocês vão lá na Bíblia e vejam. Mas é orar sem cessar. Nossa, Fabiana, mas eu tenho que trabalhar. Como assim eu vou orar?
Eu vou lá no banheiro, meu chefe vai ficar bravo comigo. Eu vou ficar saindo para orar o tempo todo no meio do trabalho? Não façam isso. Não façam isso. Você está trabalhando no seu ambiente de trabalho, honre o seu trabalho. Mas isso não te impede de orar em pensamento. Então você está trabalhando, digitando, sei lá, fazendo o quê? Viu uma situação? Ora naquele momento e fala, Senhor, me dá sabedoria para agir nesse momento. Ou viu uma situação, não sei, cada um aqui trabalha numa área, que nem a Fernanda, por exemplo, é instrumentadora cirúrgica. Senhor, entra comigo nessa cirurgia nesse momento. Coloca os teus anjos nesse lugar. Cada uma vai saber o ambiente que pode, o momento que pode clamar ao Senhor. Deus, eu não sei o que eu faço, eu tô com uma situação, tô precisando bater meta. Me ajuda. Gente, Deus responde. Deus traz cliente na última hora. Eu sei porque eu já vivi isso. Então Deus responde a sua oração. 3. Leia Lucas 22, 39 e 42 e responda. A qual costume de Jesus o texto se refere? A qual costume de Jesus? O costume que Jesus tinha de ir ao monte orar. Todas as vezes que vocês olharem no texto que Jesus vai falar com Deus, a não ser quando ele quer ensinar alguma coisa para os discípulos, ou para as pessoas, para a multidão, Jesus se retirava de todo mundo e ia orar sozinho. Presta atenção. Quando Jesus vai fazer aquela multiplicação dos pães e peixes, naquele momento a Bíblia fala que ele levanta e dá graças. Ou seja, ele está ensinando toda a multidão a render graças sobre o alimento que eles vão comer. Mas todas as vezes que vocês verem que o Senhor Jesus se retirava, ele se retirava para orar. O que é que Jesus falava com o Pai? Um dos exemplos que nós temos é quando ele está no Getsemane. Que ele fala ali, Jesus é Jesus. Tá bom, pode sair, Má, fica tranquila. Deus te abençoe. Se você quiser, depois você assiste o finalzinho, tá bom? Fique em paz. Jesus, ele, naquele momento do Getsemane, é o exemplo claro que ele ali tá abrindo o coração dele. E ele tá falando, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Naquele momento Jesus está mostrando ali quem ele é, o coração dele. Mas o que ele fala? Que seja feita a tua vontade, não a minha. Então, o que a gente aprende com isso? Vai ter momentos que você vai orar com a igreja, aleluia, mas a sua fé não pode ser somente baseada no que acontece nos cultos, gente. A nossa fé não pode ser fortalecida só de culto em culto. Sabe drogado? Quando o drogado vai, a pessoa que é viciada em droga, que ela toma aquela dose, ela aplica aquela dose para ficar doidona. Eu vejo que tem muito crente que toma dose só quando vai para a igreja. O momento que ele abre a Bíblia, que ele tem um momento de intimidade com Deus, é aquela hora que ele vai para a igreja. O momento que ele fala com Deus é a hora que ele vai para aquela hora que o pastor fala, vamos orar, um momento de intercessão. Não, gente. A vida com Deus, nós temos que aprender a nos retirar em algum momento para ter um momento com Deus. Não precisa ser muito, gente. 10 minutos. 10 minutos, 5 minutos, você já consegue falar com Deus. É você que vai determinar o tempo que você consegue ter com Deus. Não precisa ser meia hora, 1 hora. Não tô falando. Se você conseguir, amém. Glória a Deus pra você. Ó. Mas se você não consegue, começa fazendo momentos pequenos de oração. Senhor, vou começar meu dia. Vai na minha frente, me ajuda. Ou, Senhor, tô indo pro meu trabalho. Cada um aqui vai ter seu momento com Deus. Cada um sabe quando vai fazer. B. Por meio da oração, Jesus queria impor sua vontade ou a de Deus? Não, ele queria somente que fosse feita a vontade de Deus. 4. Que promessa encontramos em Provérbios 15, 29 com respeito à oração? O Senhor, a resposta é que o Senhor
atende a oração do justo. A resposta nessa atividade é que o Senhor atende a oração do justo. E eu já vou falar aqui que algumas pessoas falaram assim para mim: Fabiana, Deus responde todas as orações? E aí eu vou falar: Deus responde sim, não e espera. Ok? Tá. Mas pode acontecer de Deus não querer responder uma oração? E a pessoa, quando fez essa pergunta pra mim, a Rebeca vai lembrar. Foi porque eu falei isso numa aula lá da classe do Louvor e Adoração. Porque a pessoa tentou pegar naquela música da Cassiane. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Mas as pessoas, elas querem entrar em contradição com a música, quer questionar a música, mas elas esquecem de cantar a segunda parte. Nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Então a resposta tá aqui. Deus responde a oração do justo. Então a música da Cassiane não está errada. Eu vejo muita gente colocando vídeo na internet falando que a música da Cassiane está errada, porque Deus pode sim não responder oração. Pode. Deus pode sim não responder oração. Mas a do justo, ele responde. Tá bom? Vamos continuar, porque agora a gente está na última parte. De acordo com João 16, versículo 23 e 24, a quem e em nome de quem devemos orar? Sempre em nome de Jesus. Vai finalizar a sua oração? Senhor, eu te peço isso em nome de Jesus. Por quê? Sabe, quem aqui já trabalhou em meio empresarial sabe que quando tem que fazer uma petição, um edital, alguma documentação, no final vai o quê? A assinatura e o carimbo do gerente maior. Eu já trabalhei em banco. E em banco é assim, tinha assinatura de um e a última assinatura era do maior gerente ou do diretor. Quem assina é aquele que tem o poder. Quem assina é aquele que tem autoridade. Quem pode assinar essa oração que você está fazendo é somente o nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Não há poder no nome da Fabiana. Não há poder no nome da Paty. Não há poder no nome da Neia, no nome da Adriele, mas há poder no nome de Jesus. Então você vai orar, vai pôr a mão numa pessoa que está endemoniada, não vai na tua força não. Vai no nome de Jesus. Se o capeta virar para você na hora e falar assim: nossa, você é forte, hein? Não, você não é forte. Não caia na cilada. Na hora você fala: forte é Jesus. Então, em nome de Jesus, sai. E ele sai. Tá bom? Vamos continuar. Leia os textos abaixo e aponte as condições para que possamos ser atendidos em nossa oração. Então, no A, que é João 15, 7. Se estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Essa é a resposta. Ou se permanecer em Jesus. B, João 14, 14. Qual é a resposta? Pedir em nome de Jesus. C, Mateus 21, 22. Tudo que pedir, crendo. Porque também não adianta nada você orar e não crer. Não adianta nada. Você tem que orar crendo. Letra D, Tiago 4, 3. Não pedir somente para o seu deleite. Porque o texto diz que pedi e não recebestes porque pedis mal. Então, quando nós não recebemos aquilo que nós esperamos, talvez é porque estamos orando errado. E 1 João 3, 21 a 23. Quando pedimos que a vontade do Senhor seja feita. Se pedirmos ou se pedirmos segundo a sua vontade. F, 1 João 5,14. Se pedirmos alguma coisa que seja segundo a sua vontade, ele nos ouve. Essa é a resposta. E aí no 7. O que pode impedir que a nossa oração seja ouvida?
baseada em Isaías 59, 1 e 2. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, pecado. Está em pecado? Tua oração pode ser que não seja respondida, porque você está em pecado. Você não tem legalidade, não tem direito para que a sua oração seja respondida se você estiver em pecado. Então, qual é a primeira chave? Ou a primeira regra? Ou o primeiro código que você escolher? Pede perdão. Clama a misericórdia do Senhor. E depois você pede o que você precisa. Senhor, eu não posso pedir nada, não tenho direito nenhum. Que eu pequei, eu fiz isso, me perdoa, Pai. Mas baseado nisso, nessa fé que eu tenho, que o Senhor pode perdoar meu pecado, eu te peço. E aí você vai e pede o que você precisa. 8. Quando oramos conforme aprendemos na palavra do Senhor, o que podemos conseguir? Baseado em Mateus 21, 22. A Bíblia diz que tudo que pedirmos em oração, crendo, receberemos. E aí ele finaliza com Jeremias 33, 3. Eu incentivo vocês a começar a ter essa prática de oração. Essa prática de começar no pouquinho. Eu não sei quanto tempo você tem, quanto tempo você gasta com Deus e o quanto você abre do seu coração em oração. Mas eu queria finalizar esse momento, nós orarmos aqui para finalizar. E aí nós vamos terminar a nossa aula. E depois a gente abre para perguntas, quem tiver qualquer pergunta, tá bom? Então eu vou orar e aí a gente finaliza aqui, porque talvez tenha pessoas aqui que precisam sair. Senhor Jesus, obrigada, Deus, pela aula que nós tivemos hoje, Pai. O Senhor é tão maravilhoso. Como é bom, Jesus, sabermos que nós temos o Senhor do nosso lado. Aliás, nós temos o Senhor morando em nós, nos ajudando em cada etapa. Essa aula hoje, Senhor, a respeito da oração, ela não vai sair do papel se nós não fizermos aquilo que a Tua palavra nos ensina. Então nós te pedimos, e eu quero te pedir, Senhor, o Senhor conhece a vida de cada uma dessas pessoas que estão nessa aula hoje. O Senhor conhece a vida que cada uma tem, o Senhor conhece, ó Deus, aquilo que vai no coração de cada uma. Talvez algumas tenham vergonha de orar porque acham que não sabem. Então eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor gere no nosso coração sede por buscarmos a Tua presença e aprendermos através da oração. Aprendemos a ter essa intimidade com o Senhor. Deus, tantas orações o Senhor já me respondeu. Tantas, Senhor, que se eu fosse contar para elas aqui tudo, nossa, Senhor, nós íamos ficar a noite inteira. Mas eu não quero que a fé delas, ó Deus, seja baseada na minha vida, naquilo que eu tive de resposta. Mas aquilo que cada uma aqui vai começar a cultivar com o Senhor. Talvez haja mulheres aqui, Senhor, que já têm vida, anos de experiência com o Senhor, mas talvez esfriou um pouquinho. Então eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor leve essas mulheres, ó Deus, a um nível mais profundo de intimidade, de busca na Tua presença. Que cada uma, Senhor, tenha as suas experiências com o Senhor e que nós possamos juntos, Senhor, crescer e aprender cada vez mais de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigada, ó Deus, por mais essa noite e eu peço que o Senhor guarde a vida de cada uma, que o Senhor abençoe a vida dessas minhas irmãs, ó Deus, e que possamos ter uma semana abençoada na Tua presença. Que possamos continuar gastando o nosso tempo diante do Senhor para Te agradarmos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto. Vamos abrir os microfones e aí todos que quiserem falar, quiser compartilhar ou tirar dúvidas, estamos abertos aqui para conversarmos. Amém?